Amém, querido? Então, glória a Deus. Vamos passar nesse momento para um momento maravilhoso aqui. Um momento da palavra de Deus, uma palavra tremenda que cairá aqui aos nossos corações nesse dia de hoje. Eu quero ler Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nem se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam com asas, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Esse é um texto maravilhoso aqui da palavra de Deus. Eu particularmente amo demais. O profeta Isaías, ele traz aqui revelações profundas para aqueles que conhecem o Senhor e que talvez em alguns momentos de adversidades, em alguns momentos de dificuldade, possa achar que Deus não está ouvindo, possa achar que por algum motivo Deus tenha abandonado. E aqui o Senhor, o próprio Deus, ele usando o profeta Isaías, no versículo 27, o Senhor ele começa a dizer o seguinte à nação de Israel: Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nem se cansa nem fica exausto, e sua sabedoria é insondável. Aqui o que nos leva a entender é que o povo de Israel, eles estavam se queixando diante do Senhor. Havia agora uma queixa diante de Deus, como se Deus não se interessasse mais pelo seu povo. E o povo apresenta essa queixa agora diante do Senhor. O povo começa a falar ao Senhor dizendo o seguinte: o Senhor não se interessa pela nossa situação. O meu Deus, ele não considera a minha causa. Me parece que essa queixa, essa lamentação, em alguns momentos, ela também surge para muitos outros servos de Deus. É muito comum acharmos que Deus ele somente está conosco quando tudo vai muito bem. Quando estamos trabalhando numa boa empresa, estamos recebendo nosso salário tudo certinho. É muito comum achar que quando Deus está conosco apenas quando nós somos promovidos, estamos gozando de uma perfeita saúde e tantas outras bênçãos. Mas, querido, nós devemos entender que Deus, ele é um Deus presente. Observe lá no Novo Testamento, quando fala do Deus de Jesus, que o seu nome será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É importante convidarmos o Senhor para Ele estar em nossas vidas, de convidar para Ele andar conosco. Mas nós devemos entender que Deus ele não está conosco apenas quando tudo está muito favorável. Não entenda a presença de Deus apenas quando tudo corre bem na sua vida. E o Senhor ele ensina isso para aquele povo de Israel. O Senhor ele pega a queixa do seu povo e expõe diante deles, mas também para que ficasse registrado para gerações futuras e que pudesse entender que Deus ele não abandona o seu povo. E havia essa queixa do povo. Será que Deus ele não se interessa pela nossa situação? Será que Deus ele não se interessa, ele não considera a minha causa? Quero falar para você que Deus ele se interessa com a sua vida. Deus ele se interessa com a sua situação. Deus ele se importa com cada um dos seus filhos. E o interessante é que, além de Deus apresentar a queixa do povo, Ele mesmo começa a dizer: será que vocês nunca ouviram falar?
que eu sou um Deus eterno? Será que vocês nunca ouviram falar que eu sou o Criador de toda a terra? Será que vocês nunca ouviram falar que eu não me canso e que minha sabedoria ela é insondável? Nós não estamos falando de um ser humano que se canse. Nós não estamos falando de um ser humano que esquece. Nós estamos falando de um Deus que é eterno. Nós estamos falando de um Deus que é criador de todas as coisas. Ele é Deus. Ele não se esquece dos seus filhos. Inclusive a palavra de Deus, desculpe, ela chega a dizer que, desculpe, a palavra de Deus ela chega a dizer: poderá a mãe esquecer do seu filho quando ainda o amamenta? Mas ainda que isso venha a acontecer, eu, Senhor, não me esquecerei de vós. Deus, ele não se esquece do seu povo. Ainda que os dias sejam maus, ainda que os seus passem por dificuldades, por tribulações, ainda que os seus filhos sejam provados, estejam passando por provações, mas Deus, ele não se esquece. Nós podemos esquecer, por muitas vezes até esquecemos do Senhor. Há aqueles, ou às vezes cada um de nós podemos nos encaixar, que às vezes nós esquecemos de Deus. Eu estava ouvindo uma reflexão de um pastor, um tanto quanto já com uma idade avançada, mas um homem de Deus. E ele trazendo a reflexão sobre esses dias de hoje. Ele falava que Deus ele é tão bom, que ainda que não tenha sido ele que tenha causado todo esse caos nos nossos dias, mas ele tem permitido. E ainda que ele tenha permitido, ele aproveita o caos para nos ensinar muitas situações, nos ensinar muitas coisas. E ele falava algo interessante sobre o tempo que ele tem tido agora para buscar a presença de Deus. O tempo que Deus tem nos dado nesses dias de isolamento social, nesses dias de quarentena, para nós colocarmos a nossa vida em ordem. E eu fiquei refletindo, eu digo: Senhor, isso é verdade. Mesmo diante de toda essa situação, o Senhor ele tem dado oportunidade para tantas pessoas que estavam afastadas voltar para Ele. O Senhor tem dado oportunidade para tantos que talvez estavam vivendo numa vida de pecado se consertarem. O Senhor tem nos dado oportunidade para vivermos um pouco mais em família, para refletirmos um pouco mais sobre o nosso estilo de vida que estávamos vivendo. Se você tem refletido apenas com relação ao sofrimento, então está errado. Reflita um pouco sobre o seu estilo de vida que você estava vivendo. Mas entenda uma coisa: Deus não está alheio ao sofrimento que a humanidade está passando agora. Deus não está alheio, ou seja, Ele não está fazendo vistas grossas para o sofrimento do seu povo. Não. Ele é um Deus que continua se interessando pela humanidade. O que nos leva a entender que neste período aqui, o povo de Israel estava com essa queixa, eles estavam se sentindo cansados, exaustos. Assim como muitas pessoas no nosso dia atual também estão se sentindo. Dias de tribulações causa em nós um estresse muito grande. E o estresse ele traz um cansaço mental e físico. Sim, físico também, porque às vezes nós estamos não exercendo atividades que requer de nós uma energia física muito grande, mas o cansaço mental, uma preocupação extrema com relação ao futuro, o presente e as adversidades, traz para nós também um reflexo do nosso corpo. Nos sentimos cansados. E Deus ele começa a falar para o seu povo aqui no versículo 29. E nós estamos em Isaías capítulo 40, versículo 29. O Senhor ele disse assim: Ele, o Senhor, fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Esse Deus ele é um Deus tão maravilhoso
que ele fortalece o que está cansado. Nele há uma fonte inesgotável de poder. Por isso que o salmista, ele chega a falar inúmeras vezes no livro de Salmo: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Porque ele entendia que buscar a presença de Deus é buscar força. Entrar na presença de Deus é entrar em um lugar onde nós encontramos refúgio e proteção. E o Senhor, ele falava aqui ao povo de Israel, ele diz: olha, eu, o Senhor, eu fortaleço o cansado. Eu, o Senhor, eu dou grande vigor ao que está sem forças. Quem nunca se sentiu assim, cansado, exausto de lutar talvez as mesmas lutas, de enfrentar as mesmas batalhas? Mas às vezes nós achamos que nós somos fracos por isso. Às vezes nós nos consideramos que nós somos inferiores aos outros. Mas não somos, querido. O cansaço, ele vem para todos. O choro faz parte da vida. Em alguns momentos até pensamos em desistir, em recuar, em abandonar, em voltar atrás. E aí o Senhor, ele traz uma explicação no versículo seguinte, que é o 30, ele diz assim: até os jovens, eles se cansam, e eles de exaustos caem. Os moços de exausto caem. O Senhor, ele traz uma explicação dizendo o seguinte: olha, os jovens, que representa grande vigor, claro que é uma representação dos jovens da antiguidade. Os de hoje, da nossa atualidade, são mais mortos do que os idosos. Mas naquela época, os jovens representavam força, vigor, ânimo, disposição para tudo. E o Senhor, ele diz em sua palavra: olha, até os jovens, eles se cansam e eles ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Todos nós, em algum momento da vida, nós nos sentimos cansados. Alguns cansados das lutas no casamento, alguns cansados das mesmas lutas financeiras, alguns cansados das suas frustrações com relação aos seus sonhos, alguns cansados de lutar contra as tentações, alguns cansados diante de tantas lutas. Mas todos se cansam. Até os jovens, que representavam grande força, também se cansavam. Mas no versículo 31 o Senhor lhe diz: mas aqueles que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças. Nós precisamos aprender nos momentos de cansaço, nos momentos em que nós estamos exaustos, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Porque se você aguardar em Deus, aí a Bíblia diz que eles renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam no Senhor, os que aguardam nele, terão suas forças renovadas. E o comparativo, a metáfora, é como a águia. A águia que é conhecida como uma das aves que tem um voo mais alto. Não é a mais alta, mas está entre as aves que tem um voo muito alto. Então, querido, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que descansam em Deus, que mesmo enfrentando dias difíceis e dificuldade, mesmo tropeçando, talvez até caindo, mas que está esperando no Senhor, esses terão as suas forças renovadas. Encontrarão novamente vigor. Encontrarão novamente a restauração e irão poder voar alto. Veja que o voo da águia, ele é um voo alto. Alguém já disse que a águia, ela tem um voo tão alto que ela pode voar acima da tempestade. Às vezes nós estamos lá embaixo, só recebendo a tempestade. Mas quando o Senhor lhe renovar as suas forças, você vai poder voar acima das tempestades. Você vai poder voar mais alto. Você vai poder sonhar novamente. Você vai poder chegar em outros objetivos. Você vai poder correr. Interessante que o texto fala aqui que eles irão correr e não ficar exaustos, e vão andar
e não vão se cansar. Primeiro vem correr. Por que vem correr? Porque quem se cansou, parou. Quem se cansou, talvez foi porque tropeçou e caiu. E perdeu um pouco o ritmo da caminhada. Mas quando nós temos as nossas forças renovadas no Senhor, nós vamos poder voar com asas como de águia. Isso quer dizer que o tempo perdido, o Senhor vai lhe dar tantas forças que você vai poder voar e vai poder recuperar o tempo perdido. Quando Deus ele traz restauração na vida de uma pessoa, ele faz isso. Quando nós vemos, por exemplo, a vida de Jó, já citei inúmeras vezes a vida de Jó, quando passou por provações, Jó perdeu tudo que ele tinha. Alguém poderia olhar para a vida de Jó como os seus amigos olharam para ele e atribuíram a ele algum pecado por ele estar naquela situação. Mas Jó, talvez em alguns momentos da sua tribulação, ele não sabia o que tinha reservado para ele no futuro. Uma restauração plena. Restituição em dobro de tudo que ele havia perdido. A reconstrução da família, novamente ter 10 filhos. E a Bíblia diz que Jó ele viveu tanto que ele viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E quando Jó ele veio morrer já bem velho e farto de dias. Ou seja, o tempo de tribulação, de perdas que Jó ele teve, foi bem menor do que o tempo que ele passou agora a desfrutar da prosperidade que Deus ele tinha para ele. Então eu acredito em um Deus que ele sabe da nossa causa. Eu acredito em um Deus que ele está presente nas nossas dificuldades. Eu acredito em um Deus que ele entende a limitação humana, porque ele mesmo fala aqui, até os jovens se cansam e caem. Deus ele conhece a minha limitação e ele conhece a tua limitação. Deus ele conhece a nossa estrutura. A Bíblia diz que ele lembra-se da nossa estrutura porque nós fomos formados do pó. Ninguém consegue ficar animado todos os dias. Em alguns momentos, todos nós nos sentimos desanimados. Mas o que nós não podemos é deixar de buscar a presença de Deus. Animado, mas na presença de Deus. Desanimado, mas na presença de Deus. Porque na presença do Senhor é que nós encontramos tudo. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Continue esperando no Senhor, porque certamente você terá suas forças renovadas. Você vai poder voar como águia. Você vai poder sonhar novamente. Você vai poder ir ainda muito longe. Amém, querido? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esta é a palavra de Deus para mim e para você, para a nossa meditação nesse dia de hoje. Deus te abençoe poderosamente. Amém, querido? Vamos orar